Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. Hoje é dia de São João Batista, natividade, o nascimento de São João Batista. De fato, tirando Nossa Senhora, São João Batista é o único santo que nós celebramos o nascimento. Claro, Jesus é mais do que santo, é Deus. Dado a importância que tem São João Batista na história da salvação, por causa da sua missão de precursor, de preparar os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós, aqui na paróquia São João Batista de Guaraciama, onde eu estou trabalhando, como pároco, é muita alegria, porque é o nosso padroeiro que celebramos hoje. Mas afinal de contas, todo o povo brasileiro, sobretudo, tem um grande carinho, uma grande devoção com São João. Viva São João Batista, viva o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus no Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66 e 80. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, do nascimento de São João Batista, começa dizendo: completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Essa gravidez foi anunciada a Zacarias. Foi anunciada como um momento de graça de Deus, porque ele e Isabel, logicamente, biologicamente, não tinham condições de ter filhos. Mas Deus foi misericordioso para com eles. Mas Zacarias, no entanto, fixou-se na dúvida, na incredulidade, na dificuldade de aceitar que Deus poderia fazer tal prodígio na sua vida. E olha que Zacarias não era um homem simples. Ao contrário, era um sacerdote, Fazia parte de uma classe sacerdotal e servia no altar de Deus. No entanto, sendo homem de Deus, ele não conseguiu se abrir para acreditar nessa bondade e providência divina na sua vida.
Ao mesmo tempo, o Evangelho diz que os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor tinha sido misericordioso e se alegraram com Isabel. Muitas pessoas, então, sem mesmo entender, sem mesmo ter aquele conhecimento e talvez aquela proximidade com Deus que tinha Zacarias, se abriram para perceber a ação misericordiosa de Deus. E não só se abriram, mas se alegraram, porque Deus fazia maravilhas. João Batista estava para nascer. Zacarias ficou mudo, como um castigo. Somente depois é que ele pôde experimentar a graça de Deus. O nascimento de São João Batista é um passo decisivo no cumprimento da salvação que Deus fazia para seu povo. João Batista vinha abrir as portas, preparar os corações, ir na frente de Jesus, para que assim o caminho da salvação chegasse a todos. E vejamos como é intensa a manifestação divina na realidade desse nascimento de João Batista, justamente para sublinhar a grandeza e o plano, o projeto de Deus realizando aí, não apenas uma história humana. O anúncio, como já falamos, cercado do mistério de Deus, o anjo que aparece a Zacarias, a incredulidade de Zacarias, a sua mudez. A visita de Maria a Isabel. João Batista pula no ventre de Isabel com a saudação de Maria. O próprio nascimento de João Batista, onde as pessoas se alegram e ficam espantadas com tudo o que acontece. E, sobretudo, conforme o Evangelho de hoje, a impostação do nome. Não é mais uma continuidade do antigo, do pai Zacarias, mas é um nome dado por Deus por causa da sua missão e por causa da novidade que se abria, a salvação da qual João Batista iria preparar e anunciar. Essa concepção, esse nascimento prodigioso de João Batista é também anunciada à própria Virgem Maria como um sinal de que nada é impossível para Deus. Quando o anjo Gabriel vai anunciar o nascimento de Jesus, ele vai dizer: tua parenta Isabel concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês para aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, Maria, ao receber o anúncio do anjo, recebe também este sinal de que o nascimento de João Batista é uma demonstração de que para Deus nada é impossível. Voltemos ainda à incredulidade de Zacarias. Ele foi punido com a mudez. Por quê? Porque ele não acreditou na palavra de Deus. Então, como ele poderia servir e falar de Deus se no seu coração não havia abertura para acreditar na palavra de Deus? Sua fala se abriu a partir da hora em que ele proclamou com todas as letras, escrevendo na tabuinha, aquilo que recebera do anjo. João é o seu nome. O nome de João significa Deus é misericordioso, Deus fez maravilhas, Deus foi favorável. Dizendo isso, escrevendo isso, então Zacarias se abriu de fato, se entregou naquela palavra de Deus. E aí então sua língua se soltou e ele pôde proclamar as maravilhas de Deus. Portanto, aquele momento foi penhor de graças para Zacarias. Ele recobrou a fala, testemunhou a bondade de Deus, louvou e bendizeu a Deus por causa disso, por causa desta obra de Deus. O Evangelho também nos fala que todos ficaram muito espantados,
Mas com uma alegria no coração, e diziam: o que será deste menino? Porque reconheciam que a mão de Deus estava com ele. De fato, esta era a missão de João Batista. A mão de Deus que preparava os caminhos do Salvador e que depois apontou para o próprio Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vamos agora à nossa academia espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, no alongamento. Se você pode, acenda uma vela, invoque o Espírito Santo com seus dons. Peça a graça e a bondade de Deus na sua vida. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Quem sabe até ouvindo uma música. Tem várias músicas também sobre São João Batista. Segundo passo, o aquecimento. Convido você a olhar para essa história hoje do nascimento de São João, que nós com muita alegria celebramos, mas perceber na sua vida as bênçãos de Deus. Como é que você tem duvidado da palavra de Deus? E como é que você tem ficado mudo porque não confia na palavra de Deus? Terceiro passo, treinamento. Hoje, para o treinamento, convido você a rezar o cântico, a oração que Zacarias fez depois que sua língua se abriu quando ele deu o nome de João. Zacarias, em Lucas, no capítulo 1, versículos 68 a 79, a sequência desse evangelho que nós meditamos hoje, Zacarias vai dizer: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Então reza o cântico de Zacarias hoje, neste momento da academia espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente pela intercessão de São João Batista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.